A aquisição da linguagem oral pela criança. O que é mesmo linguagem, né? Segundo o dicionário Reis, linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias e sentimentos convencionais, sonoros, gráficos e gestuais. Então, se eu estou trabalhando com gestos, com mímica, não significa que eu não estou trabalhando a linguagem. Eu estou escrevendo, não significa necessariamente, né? Eu estou desenhando, ou seja, estou fazendo barulho, todas são formas de linguagem, certo? Então, na realidade, a linguagem é um jogo conjunto de quem fala e de quem ouve contra as forças da confusão. Isso está no Dicionário de Citações Nova Fronteira, né? Onde está essa... Então, nós temos aí uma charge, por exemplo, que vai trabalhar, né, a questão da linguagem, como ela se constitui nas relações sociais, mas na interação entre as pessoas. Aí ela está lendo. Se Emma vê a mesa da sala de estar. Mamãe, o que é sala de estar? Né? É living. Ah, bom, afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Ou seja, living, ela sabe o que é, mas ela não sabe o que é sala de estar. E aí a gente poderia pensar como organizar o trabalho pedagógico nos primeiros meses de vida do bebê, por exemplo, né? No qual não há no bebê a intenção de se comunicar, né? A sua interação nesse período vai ser movida por fatores biológicos instintivos, fome, calor, sede, etc. Na medida que ele progride, é que, né, na interação, é que ele vai começar a balbuciar sílabas soltas e que elas vão se modificando na medida em que ele vai adquirindo e vai trabalhando com esses sons à sua volta. Somente na interação, quando os signos e significados culturais vão sendo internalizados, é que realmente vai se estabelecer uma linguagem e consciência entre a criança, entre aquele que fala, né, e aquele que ouve, porque não existe a priori, né? Inclusive, essa definição do Vygotsky dessa compreensão, que ele vai utilizar o exemplo do gesto de apontar para mostrar como aquilo é a linguagem da criança e como aquilo é vivido pela criança, né, num plano interpessoal, certo? Como isso é importante né, o encontro entre a linguagem e a consciência, né, que é um momento de impacto na constituição do pensamento, porque é quando os objetos vão ser transformados em signos, né, e aí eles deixam de fazer parte do mundo externo e vão fazer parte do mundo, vamos dizer assim, interno, simbólico, né, mnemônico da criança. É esse processo, né, de estar lá fora, de ter um nome e de eu associar esse nome com essa imagem, é isso que é a construção da linguagem, né, e, consequentemente, vai significar uma nova qualidade da interação da criança com o seu meio. Então, a linguagem vai ser responsável pela formação da subjetividade, ela vai ser a capacidade de adquirir uma língua, né? Ela é a constituição de uma das singularidades do ser humano e, à medida que estamos nos constituindo na linguagem, também construímos o mundo com as linguagens que produzimos. Então, falar e pensar. A apropriação dos signos relativos à linguagem é fundamental na construção do pensamento. Ou seja, aquilo que a gente falou, está lá fora, na medida em que eu internalizo, eu consigo visualizar ele, né? Não vejo mais um ponto de interrogação, mas sim quando eu digo boneca, eu vejo uma boneca, carro e eu vejo um carro, né? Porque eu internalizei. E aí o Vygotsky vai dizer que a linguagem ela vai carregar em si os conceitos elaborados por uma cultura, né? Ao mesmo tempo que é ela que vai permitir a transmissão dessa cultura. Então, a linguagem ela vai ser mediadora entre a pessoa e o mundo, porque ela é o meio pelo qual o indivíduo vai se relacionar com esse mundo, vai se apropriar e etc. Então, para o Vygotsky, o significado da palavra é a chave para a compreensão da relação entre o pensamento e a linguagem e, portanto, é a chave para a construção da consciência e da subjetividade. Ele vai considerar que o pensamento e a palavra são processos com origens distintas, mas que vão estabelecer entre si uma relação contínua e sistemática, que vai se modificar ao longo do desenvolvimento humano. E aí ele vai dizer, olha, inicialmente a criança, nos primeiros meses de vida, ela possui um pensamento pré-linguístico, pré-intelectual, ela teria uma linguagem pré-intelectual. Para ele, ao torno de 2 anos, por volta de 2 anos, é que Vygotsky vai dizer
que as curvas do pensamento pré-linguístico e da linguagem pré-intelectual vão se encontrar e se unir. E aí vai dar organização a um outro tipo de pensamento e linguagem. E é nesse momento, em torno de 2 anos, para o Vygotsky, que o pensamento torna-se verbal e a fala racional. Porque antes disso não há uma racionalidade. Pode ter uma intencionalidade, mas não. Ainda de acordo com Vygotsky, o significado das palavras são formações dinâmicas que vão se modificar, vão evoluir na medida em que a criança vai se desenvolvendo e conforme o pensamento dela, né? Então, para ele é essencial que a gente encontre espaços, crie espaços, organize espaços na educação infantil, né? Para a interação do uso da linguagem, né? Em todas as atividades que a criança está, porque ela vai estar significando o mundo ao redor dela, vai estar formando e transformando conceitos. Então, a linguagem, né, ela vai ser essencial. Para o Piaget, a fala para si mesmo, né, seria uma fala egocêntrica, sem intenção comunicativa, que vai desaparecer à medida que a criança vai se socializar. Para o Vygotsky, ele vai afirmar que essa fala representa uma passagem da atividade social da criança interpsíquica para a sua atividade individualizada intrapsíquica, que não vai desaparecer, mas ela vai se transformar em fala interior. A gente vai ter um controle maior dessa fala. Então, para os autores, os sentidos produzidos na relação do indivíduo com a linguagem é que vão permitir a ele compreender o mundo e as relações, os papéis que são permeados nesse mundo, nesse plano social que aí está colocado. Organização do trabalho pedagógico e o lúdico. Como pensar a questão da linguagem, como é que eu vou trabalhar a questão da linguagem, né? Vou planejar esse trabalho cotidiano, pedagógico para a educação infantil, né? No qual eu permeie a participação das crianças, a integração dela, né? E qual é o papel do professor quando ele escolhe se vamos trabalhar com massinha, com desenho, com colagem, a hora do lanche, a hora da história, do banho, da saída, ou seja, como é que eu vou pensar qual é o papel dele nessa atividade? Na educação infantil, né? É necessário, eu volto a dizer, que a criança se sinta acolhida, que ela se sinta à vontade para expressar seus desejos, suas ideias, suas emoções, para que ela possa construir esses significados, né, que são essenciais para a formação da linguagem, para a formação do pensamento e para a interação dela. Então, faz parte, deve fazer parte do planejamento pedagógico das atividades na educação infantil, essa escuta, essa disponibilidade do professor da educação infantil, essa disponibilidade dele do diálogo para essa manifestação dessa criança, né? E a forma como ele vai organizar o tempo, o espaço e essas atividades. Então, lembrando, né, que o planejamento não é neutro, que esse planejamento implica tanto a participação individual quanto coletiva dessas crianças, que as atividades são diárias, não podem ser longas, podem ser repetitivas e devem, mas não longas, por causa da atenção concentrada, dependendo da idade, sempre permeadas, mediadas, né, pelo professor, que é quem é o mediador dessa aprendizagem. Então, pensar num planejamento que preveja esses espaços, que preveja um registro dessas atividades, ou seja, como foi organizado antes, como é que observamos o que aconteceu durante, o que veio depois dessas atividades, né? Quais eram os objetivos, qual é a intencionalidade que está ali, o que tem a ver essa intencionalidade com o que está lá previsto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Questões básicas, os horários, os espaços onde vão acontecer, os materiais que a gente vai precisar, as intenções e os objetivos das propostas educacionais. E aí está atento ao aluno, aquilo que a criança traz, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, né, frente àquilo que você fez no seu planejamento. E como integrar o conteúdo de diferentes áreas do conhecimento, com os 2 grandes objetivos, que é ela conhecer o mundo,
através da música, da arte, do movimento, da linguagem, de tudo isso, e como ela se constitui num ser social e individual ao mesmo tempo. Então, pensar, incluir esse planejamento diário num momento de exploração de alguma produção cultural, da produção da criança, da leitura de literatura, da audição de músicas, da apreciação de imagens e gravuras, das produções plásticas variadas, criação de histórias que podem ou não estar ligados, mas trabalhar as diferentes linguagens artísticas, também ampliando o acesso a produções culturais variadas, né? Pensar oficinas, ateliês de atividades diversificadas, com organização de cantinhos de sala ambiente, planejando esses cantos, né? E, de novo, o papel como mediador, como alguém que observa, escuta e vai dialogar com essa criança, sempre trabalhando a questão da linguagem, uma linguagem que tem que ser clara. Então, pensando no lúdico de que brincar é aprender, a gente vai indicar aqui várias atividades para desenvolver a inteligência da criança no sentido lógico-matemática, linguística, corporal, sinestésico, musical, espacial, visual, pessoal, inter e intrapessoal, pictórica e naturalista. E aí a gente tem as diferentes habilidades que cada área dessa pode levar ao desenvolvimento da educação infantil. E aí a gente tem aí como estimular cada área de inteligência dessa da criança, através de quebra-cabeças, através de jogos, de desenhos e etc. Aí fica um mapa muito mais para pesquisa, para nortear as atividades do professor na área de educação infantil. E aí a gente vai ter N imagens de brincadeiras de rua, né, de antigamente, de pular corda, jogar bola, ou seja, como fazer brinquedos artesanais que não precisam ser caros, trabalhar com jogos, amarelinhas, trabalhar com quebra-cabeça, que não é mais o tradicional da figura, mas assim, de encaixe, trabalhar com verduras, como a gente vê aí. Bom, ainda para o desenvolvimento da linguagem na educação infantil, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter N histórias infantis, nós vamos ter N atividades de contos de fada, da Cinderela, do Gato de Botas, a Roupa Nova do Imperador, o Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. Nós temos, né, contos de fadas que vão trabalhar a literatura, os provérbios, temos contos de fada que vão trabalhar o lúdico, o papel da criança, né, quem é quem, a troca de papel. A gente pode trabalhar com jornais, né, onde nós vamos trabalhar as notícias, o que é o cotidiano deles, o que não é, né, o que perpassa. Tem, né, o trava-língua, que é uma brincadeira interessante, porque a criança vai trabalhar, né, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ou seja, eu estou trabalhando desde a questão da alfabetização, da fonética, do som, e ao mesmo tempo é uma atividade lúdica. Nós temos as parlendas, que também dá para brincar, nós temos, né, histórias de aventura, nós temos de novo revista de provérbios, de novo nós temos aí contos de fada, né? Temos inclusive hoje a técnica de usar contos de fada de forma diferenciada, de quem é essa princesa, de como é que ela é. Nós temos poesias e músicas infantis a serem trabalhadas, né? Ou seja, nós temos um conjunto de atividades que podem ser planejadas, devem estar previstas na organização do planejamento pedagógico do professor, que vão trabalhar, né, vão contribuir para o desenvolvimento da linguagem infantil, da linguagem da criança, dessa interação dela social que vai propiciar a aprendizagem e dessa constituição dela como um ser que cuida do seu corpo, que cuida do seu meio ambiente, que interage com outros amiguinhos, ou seja, que se constitui, né, como um ser que está aí no mundo e que vai mais tarde ser um adulto. Um adulto que é bom a gente lembrar, para lembrar da nossa responsabilidade como professor de educação infantil. Um adulto que vai carregar aquela criança, né, que um dia foi nossa aluna, aquela criança que um dia a gente ajudou não a ser um ser autônomo, um ser confiante e um ser, né, que se constitui e escolhe nesse mundo. E aí, importante ressaltar, por favor, vejam os filmes, façam as leituras da apostila indicadas, façam as atividades que serão indicadas, né, para que a gente possa ter e poder
realmente dar um passo, concretizar hoje a importância que tem a educação infantil. Não mais como um espaço de recreação, não mais como um espaço só de cuidar, mas hoje a educação infantil é um espaço de cuidar e de educar para ajudar a formar a personalidade, o eu, a individualidade daquele adulto que mais tarde estará construindo um mundo melhor. Obrigada.